Amém. Podem sentar. Estamos na casa do Abba, do Pai Todo-Poderoso. E é tão bom estarmos aqui em comunhão. O Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém? Tenho a alegria de estar aqui hoje com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Diana Timbó. Sou uma das líderes do grande grupo de mulheres dessa igreja, Impacto Rosa. Amém? E é uma honra estarmos aqui, né? Quando o Senhor nos convida, o Senhor nos capacita e Ele vai ministrando primeiro nos nossos corações. Então quero agradecer aos nossos apóstolos pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer também por essa equipe maravilhosa que a nossa igreja tem de voluntários. Você pode aplaudir os nossos voluntários, gente? Desde a equipe toda do Farol, do C35, o pessoal que fica ali nas placas. É maravilhoso ver o movimento dos voluntários, faz toda a diferença nas nossas vidas. E nós queremos também agradecer a você que está em casa, né? Online nos assistindo. O online também é real. O poder de Deus alcança você, sua família. Então nós estamos juntos na mesma atmosfera, na mesma alegria de cultuarmos a Jesus Cristo. Então é uma alegria estarmos aqui. Hoje nós vamos para o segundo dia da série, né? Essa série tão poderosa que fala que nós estamos voltando ao primeiro amor. Então o primeiro dia dessa série foi no domingo, dia 13, aonde o pastor Gustavo, a apóstola Vânia Arantes ministrou. Aí domingo passado nós não tivemos, porque nós tivemos os nossos convidados aqui, o pessoal que veio da Rede Inspire. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, com um tema tão poderoso. O subtema hoje da série é tempo de resgatar a paixão pelas almas. Você precisa ter mais paixão pelas almas? Eu preciso ter mais paixão. E estudando e preparando esse estudo, quanto isso ardeu no meu coração, em dizer: Senhor, traz esse amor para a tua igreja, que nós como povo de Deus, filhos amados do Pai, que eu e você possamos ter essa paixão por resgatar pessoas que estão hoje vivendo no império das trevas. Mas o próprio Deus, Ele nos chama para irmos para a sua maravilhosa luz, para o reino do teu amor. E eu quero começar com vocês lendo o que está ali em Apocalipse. Apocalipse 2:4 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E é tão duro a gente ler uma verdade dessa que está na palavra. Porque talvez a gente até veste uma roupa de religiosos e acha que estamos muito bem. Mas a gente tem que ir lá examinar o nosso coração, sabe, o tempo todo, e dizer assim: Senhor, será que o meu coração está apaixonado pelaquilo que o Senhor está apaixonado? Será que os meus olhos estão vendo aquilo que o Senhor está vendo? Será que eu estou preocupado com o meu irmão que está ao lado? Olha como é lindo que está em Lucas 19:10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Gente, quando eu me deparo com alguma situação, que eu vejo alguém na rua, que eu vejo alguém que está aí se alimentando das coisas tão doentias deste mundo, sabe, eu olho para Deus e eu falo: Senhor, obrigada, porque um dia o Senhor teve misericórdia de mim e o seu amor me alcançou. E eu também oro por essas vidas que estão ali perdidas e abandonadas. E essa noite é uma noite para trazer esse resgate de amor por almas para os nossos corações. Sabe, a gente tem que ter esse entendimento. Aonde eu e você estaríamos nessa quarta-feira se não fosse o Senhor na nossa vida? Que seria de mim, que seria de você? Mas o Senhor nos atraiu com cordas de amor, como diz a palavra dele. E nós precisamos ter essa chama no coração ardendo, para que a gente também seja esses facilitadores do reino de Deus. Quando a gente ora e fala que Franca é a cidade da oração, que nessa igreja, neste local, nós veremos multidões e multidões, porque nós cremos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é poderoso, só o Senhor é Deus. Nós não estamos falando isso, gente, só especificamente sobre uma placa de igreja. Nós queremos só a casa de oração Franca cheia. Não, nós queremos todas as igrejas de Franca cheia. Nós queremos pessoas se rendendo ao Senhor. Nós queremos
queremos pessoas quebrantadas, apaixonadas, pessoas rompendo com a escravidão do pecado, rompendo com as algemas que têm aprisionado tantas e tantas vidas, com a cegueira espiritual. Então nós adoramos o Senhor, clamando para que almas sejam resgatadas. Eu amo entender que Jesus, Ele é o nosso resgatador. Oh, como é maravilhoso contemplar a beleza do Senhor e dizer: obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor me resgatou. E a Bíblia é tão clara em dizer que todos nós estávamos com o nosso castigo ali pronto, o nosso resultado pronto. Nós estávamos ali no império das trevas. Mas aqueles que entenderam que precisam de um resgatador, de um salvador, neste momento que nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor, Ele é a autoridade, e Ele vai lá e nos resgata desse império das trevas e nos leva para o reino do seu amor. Você pode aplaudir o Senhor porque um dia você saiu deste lugar e hoje você habita no reino do amor de Deus. Aleluia. Hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E aí no aplicativo da casa, se você quiser acompanhar os slides na área de estudos, você vai acompanhar todos os slides também. E eu quero ler para você essa frase que é anônima, né? Ninguém sabe aí quem escreveu, mas ela é tão eficaz para o nosso dia a dia. A igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Cadê os pescadores? Cadê o povo que tem paixão por almas, que quer resgatar, que quer ser um resgatador, um restaurador? Nós precisamos nos atentar a isso, que nós possamos ser esses barcos, sabe, de pescadores, que saem aí por onde formos, abençoando com uma palavra, sabe, sendo luz. Esses dias eu recebi um áudio de uma pessoa tão querida, e ela falando a sensação que o filho dela teve ao ouvir uma oração que eu mandei para a mãe dele, e ele ouviu a minha voz. E eu vou confessar para vocês, esse dia eu estava assim meio cabisbaixa, sabe? Aquele dia que você fala: será, Jesus, que está tudo legal mesmo na minha vida? Será que eu estou fazendo a tua vontade mesmo? Eu não sei se vocês têm isso, mas de vez em quando eu me questiono. De vez em quando eu paro e pergunto: será que eu estou no centro da tua vontade? Será que eu estou te obedecendo como tu queres? E esse era um dia que eu acordei orando isso ao Senhor, colocando ali meu coração quebrantado na presença do Abba, Pai Todo-Poderoso, que sempre vai me acolher, sempre vai me ouvir. E aí de repente eu escuto um áudio dessa pessoa e ela dizendo assim: tão interessante, Diana, que enquanto eu ouvi a oração que você mandou para mim no WhatsApp, o meu filho ouviu a sua oração e ele entrou na cozinha e disse assim: mamãe, a Diana tem uma luz, né? Parece que quando ela chega as coisas estão tudo estranhas, mas fica tudo verde, fica tudo iluminado, fica tudo bonito. E eu falei para essa pessoa, falei: obrigada, amada, por compartilhar isso comigo, porque aqueceu o meu coração. E a gente precisa estar com o coração ali quentinho, para que a gente possa ali buscar mais e mais e mais almas para o Senhor. Oh, meu querido, talvez você esteja me ouvindo nessa noite, está dizendo assim: Diana, você está falando que eu posso ser um resgatador de almas, mas é a minha alma que está dilacerada, é a minha alma que está arrebentada, é a minha alma que está sofrida nessa noite. Mas eu quero te dizer, deixa o Senhor fazer a obra que Ele tem que fazer em você, que muito rápido Ele vai fazer através de você. O que a gente não pode é ficar num lugar parado, sabe, estagnado, como um iate. Estou bem na fita, estou parado. Não, eu e você somos uma grande frota de barcos de pescas, aonde nós vamos pescar muitas e muitas vidas para o Senhor. E é no nosso falar, é no nosso agir, é no nosso sorriso, é no nosso caminhar. Não é com o microfone na mão, não é. Não é. Algumas pessoas do colégio dos meus filhos não sabem que eu sou pastora, não sabem que eu ministro a palavra, não sabem talvez que eu estou aqui, que eu sou dessa igreja. Mas eu achei tão interessante, um dia desses veio uma moça, uma mãe, me convidar o meu filho para um aniversário, e ela olhou para mim e disse assim: eu não vou deixar tocar músicas ruins, tá? E ela nunca entrou aqui na igreja.
Eu falei, obrigada. Se você não vai deixar, Ele vai. Sabe, a gente tem que ter a presença de Jesus, que a gente não fica pregando com versículos decorados, não. É o poder de Deus nas nossas vidas. É a presença dEle, é o nosso sorriso, é o nosso toque, é a nossa alegria. É o nosso quebrantamento. Oh, amados, como a pastora sempre fala aqui, nós, eu e você, essa igreja, podemos revolucionar essa cidade. Nós precisamos ter essa paixão no coração por almas. Enquanto eu estudava essa palavra, isso foi ardendo no meu coração, sabe? E eu declaro essa verdade sendo liberada do próprio Espírito no seu coração também. Senhor, eu quero mais paixão por almas. Eu quero amar o meu vizinho, eu quero amar o meu amigo. Eu quero servir ali na minha faculdade, no meu trabalho, na minha escola. Eu quero ter paixão por almas. E isso é possível para mim e para você. Sabe por quê? Olha essa frase como é poderosa. O mundo não é nosso inimigo, ele é o nosso campo missionário. Você está disposta para isso? Você está disposta por onde você ir? Você não achar que ali é simplesmente uma guerra espiritual, porque a guerra espiritual, ela é real. Mas a nossa guerra não é contra a pessoa em si. Não. A nossa guerra, ela é contra principados e potestades. E nós precisamos entender e discernir essa guerra. Amar ao próximo, mas saber que muitas vezes o próximo, sim, está sendo dominado pelo império das trevas. E aí, gente, o primeiro a mudar nessa situação sou eu e você. Colocando amor aonde o mundo coloca raiva, coloca dor. Diana, você fala isso, mas você não tem noção do que fizeram comigo. Como é que eu vou amar o fulano, o ciclano que me machucou tanto? Querido, o verdadeiro amor não significa conviver. Sabe, estar ali, se a pessoa te machucou tanto, se a pessoa te feriu tanto, comece orando por essa pessoa. O próprio Jesus fala, ore pelos teus inimigos. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. E quando eu orei por pessoas que me feriram, que me machucaram, gente, posso contar um segredo? O Senhor colocou amor no meu coração por essas pessoas. Porque é impossível você orar e Deus não atender. É impossível você orar e Deus não mudar. Diana, mas Deus não mudou a situação. Mas Deus mudou o meu coração. E quando Deus muda o meu coração em favor de alguém, a primeira pessoa a ganhar sou eu mesma. Não é o outro. Sou eu. Porque eu estou me santificando, eu estou me purificando, eu estou limpando o meu coração das impurezas, da sujeira que este mundo muitas vezes me entrega. E sabe o que é pior? A gente recebe. Então a gente precisa ter, sabe, esse termômetro. Sabe, eu estou incomodada muito com alguma pessoa. Aquela pessoa está me incomodando. Ora por ela. Ora por ela. Começa a declarar nas tuas orações o nome dessa pessoa. E abençoa essa pessoa. Faz toda a diferença. A nossa oração tem poder. E eu quero trazer para vocês aqui, né, para que a gente possa entender, sabe, ter esse discernimento sobre 3 princípios fundamentais para que nós possamos ter essa paixão, sabe, de resgatar vidas. E eu quero começar com o primeiro, que diz assim: o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Olha o que está aqui em João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. E sabe o que o Senhor nos pede? Que nós possamos amar mais e julgar menos. Infelizmente, e aí eu vou falar um segredinho aqui para nós. Nós que somos crentes, cremos em Jesus, nós que temos uma igreja a pertencer, muitas vezes a gente se veste com uma religiosidade tão dura e a gente julga em vez de amar. E eu não estou falando aqui para a gente aceitar ou alisar o pecado, não é isso, gente. O próprio Cristo, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Mas primeiro eu preciso aprender a amar e servir essa vida. E é o poder de Deus que vai transformando de dentro
para fora. Quantas coisas falam da casa de oração franca? Vai lá nessa igreja preta. Não vou nem pedir para você erguer a mão se você já ouviu isso, porque muita gente vai erguer a mão, né? Você vai lá nessa igreja preta, lá pode tudo. Lá é a igreja dos A, B, C e começa os nomes. Aqui é a igreja de Cristo. Aqui é a igreja inclusivista. Pode entrar, mas permaneça. Ceia toda quarta-feira, fica por aqui e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra em você que ninguém pode fazer. E aí isso assusta sim os religiosos. Mas pode isso, mas pode aquilo. E eu sempre gosto de dizer uma coisa: anda perto dos nossos apóstolos e vê o caráter deles, vê a integridade deles. Porque a igreja, ela tem um Senhor que é Jesus. E ela tem aqueles que o Senhor colocou ali como sênior, como responsáveis. E se as pessoas que estão como responsáveis aceitar tantas coisas errôneas e ruins, corrupção, sujeira, não sei o que, claro que vai contaminar a igreja. Mas quando você anda com pessoas que têm caráter íntegro, sabe, que tem um coração quebrantado, que quer obedecer ao Senhor. E eu não estou falando que eles são perfeitos, pastor Marcos, pastora Wanda, não é isso. Eu estou falando de integridade e de busca constante pela presença. E aí ele traz sim um lugar para sermos igreja, para sermos saudáveis. Então nessa igreja sim, todo mundo pode entrar. Nessa igreja sim, todo mundo pode participar. Eu vou ter que dar um testemunho aqui, que eu olhei ali para o fundo e me lembrei. Teve um dia que eu estava ministrando a palavra. E eu dei um exemplo. Uma época da minha vida, durante 6 anos, eu ministrei palavra dentro de presídios. E eu depois saí aqui, eu estava indo ali no fundo, eu vi um casal. E eu vi uma moça. E eu não sei o porquê, claro, né? Eu sei o Espírito Santo de Deus. Pediu para eu dar um abraço nela e para eu ofertar na vida dessa pessoa. E eu abracei, eu fiz uma oferta ali na vida dela. E ela olhou para mim e disse assim: você fez isso porque você viu o meu marido? Eu falei: não, amada, eu não vi. Eu só parei, o Espírito Santo me incomodou para eu orar com você e te abençoar. Ela falou: não, porque como você falou sobre o presídio, meu marido estava ali, aqui do meu lado. Ele saiu agora para pegar o carro por causa das crianças, mas ele está usando uma tornozeleira eletrônica. Ele saiu há poucos dias da cadeia. A gente não sabe. Mas sabe qual era o lugar que ele deveria estar? Aqui. Sabe onde é o lugar que a prostituta tem que estar? Sabe? O órfão, a viúva, o necessitado. É aqui. Porque é aqui que ele vai ouvir a palavra de Deus. É aqui que ele vai ser resgatado. É aqui que ele vai ser curado. É aqui que ele vai ser transformado. É aqui dentro do corpo de Cristo que é a igreja. Não é lá fora perdido no meio da rua. Então aqui todo mundo pode entrar. Aleluia, aleluia. Gente, isso é Cristo. Jesus é simples e profundo e poderoso. Jesus, ele é o primeiro a abraçar o necessitado. E eu vou para o item 2 aqui dos 3 princípios, que diz assim: a profundidade dos nossos pecados. Olha o que está em Lucas 7, do 47 e 48, diz assim: eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Oh, meu querido, você que está em casa nos assistindo, eu não sei como é que você está hoje. Se um peso de julgo, de condenação está sobre você, eu quero te dizer que nós estamos na graça. E o próprio Jesus Cristo diz para mim, para você nessa noite: os teus pecados estão perdoados. E aqui ele diz, aquele que muito pecou e ele muito perdoou, o nível de amor também tem que ser maior. Gente, que eu e você não venhamos a nos relacionarmos com Deus de forma superficial, de forma pequena.
sabe, participa da igreja há tantos anos, conhece tantos versículos, mas ainda carrega uma mala de culpa e de condenação. Não! Hoje é noite de resgate, é noite de restauração, é noite de transformação. Então eu te digo, deixe o próprio Deus resgatar o seu coração. Lança fora essa culpa, lança fora esse peso. O nosso Jesus pagou um preço naquela cruz muito alto por mim e por você. E naquela cruz, a palavra de Deus nos garante, Ele crucificou as nossas dívidas. E não é por nós, porque eu sou santinho demais, porque eu sou isso, aquilo. Não, nós precisamos olhar para a cruz. E quando a gente olha para a cruz, nós temos a certeza que os nossos pecados foram crucificados. E por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, eu posso avançar nesse novo e vivo caminho. Diana, de qualquer jeito, trazendo os mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas? Não. O próprio Deus, o próprio Jesus, Ele disse para a mulher que foi pega em adultério: amada, se eles não te apedrejaram, eu também não. Vai e não peques mais. Não peques mais. Não dá mais espaço para isso na sua vida. Porque todas as vezes que o nosso Senhor fala para mim e para você: não faça mais isso, não peque mais, não é este o caminho, não é por Ele, gente. Ele já é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Ele já está na glória. Mas quando Ele fala isso para mim, é que Ele quer me livrar de sofrer as consequências do meu erro. É amor, é amor. A base do relacionamento com Jesus é o amor. Olha o que diz aqui a frase do Campbell: o Evangelho não denuncia o pecado, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia a salvação. Então esse é o nosso Evangelho. É o Evangelho que anuncia a salvação. E aí eu vou contar uma coisinha para vocês. Um dia uma pessoa falou assim para mim: Diana, mas você é muita graça. Você é graça demais. Deixa eu te dizer, mude de lugar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de juízo, de justiça. Ele é um juiz justo. Eu falei: amém, glória a Deus. Eu sei que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus justo, Ele é o juiz justo, Ele é a justiça, faz parte do caráter dEle. Mas primeiro, Ele se apresenta em amor. Porque é quando eu entendo o amor dEle, quando eu entendo o poder do amor de Deus na minha vida, que Ele vai me resgatar, Ele vai me restaurar, Ele vai me reconstruir, para que eu viva uma nova história. Então eu não posso me relacionar com Cristo por causa do juiz, por causa simplesmente da justiça. Não, porque aí eu vou entrar no lugar de medo, sabe? Faz isso, senão Deus vai te castigar. Talvez quando a gente era pequenininha, papai e mamãe, talvez sem sabedoria, falaram isso para nós. Faz isso, faz mesmo, porque senão Deus vai te castigar. E nós não podemos nos relacionar com Deus por medo. Um dia eu vi uma pessoa ministrando para um grupo de pessoas, e a pessoa trazia tanto medo, tanto medo. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, porque o inferno é assim, porque o inferno é assado. Falei: gente, isso tudo é real? É real. Mas se eu aceitar Jesus por medo do inferno, eu acabo indo para o inferno do mesmo jeito. Porque a minha base de relacionamento com Cristo não pode ser a base do medo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz o quê? O amor de Deus lança fora todo medo. E a base de relacionamento com Ele é porque eu entendo quem Ele é. Ele é Cristo, Ele é o Senhor. Ele escolheu vestir um corpo, vir para essa terra, sofrer uma morte de cruz. E naquela cruz Ele derramou amor em cima de mim e de você. E Ele disse: o véu foi rasgado. Entra, vocês que não poderiam entrar antes, agora entra, porque o véu foi rasgado. É a era da graça. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus Cristo já conquistou na cruz. E é claro, gente, que nesse relacionamento verdadeiro com Cristo, eu tenho que ter o quê? Temor, respeito, honra. Porque Ele é digno de tudo isso. Não é um relacionamento banal. Não é um relacionamento de erguer as minhas mãos e dizer simplesmente: Jesus, eu te amo, Tu és tudo para mim. Mas quando eu saio ali pelaquela porta, eu nem lembro que eu sou crente, eu nem lembro o que eu acabei de falar. Amor para com Cristo está totalmente relacionado com o meu nível de compromisso para com Ele. Com quem que eu estou me comprometendo? Com as formas deste mundo
que fala, faz isso porque é normal, todo mundo faz. Você não vai trair a sua esposa? Deixa de ser bobo, todo homem trai. São as formas enganosas deste mundo. E o seu compromisso antes de ser com a sua esposa é com Cristo. Então eu não vou trair, né? A gente tem que dizer isso, eu posso dizer isso, eu não vou trair o meu esposo simplesmente porque eu amo, não. Primeiro porque eu amo a Cristo e eu devo obediência e temor a Ele. E aí consequentemente eu amo e sirvo o meu marido e não vou trair o meu marido. Entende que quer relacionamento com Cristo? É na base do amor, é na base do compromisso. Eu vou porque eu amo, eu quero estar com Ele. Um dia, eu dentro de uma FEBEM ministrando a palavra, um jovem menino me fez a seguinte pergunta: Diana, por que, hein, que Deus deixou aquela árvore lá para Adão e Eva? Ele não sabia que Adão e Eva ia morder o fruto? Ele já sabia, por que ele deixou a árvore lá? E talvez você já se fez essa pergunta também. E aí as pessoas falam assim, mas Deus sabia, por que Deus deixou? Porque Deus, Ele deu o livre-arbítrio para o homem. Porque Deus, Ele quer o meu e o seu coração. Mas Ele quer que a gente o entregue por livre e espontânea vontade. Que a gente pegue a nossa vida, a nossa história, e a gente fala, Senhor, eu escolho. E hoje, com um público de adulto, eu posso dizer, eu escolho de forma consciente entregar a Cristo a minha vida, a minha jornada, a minha caminhada, a minha história. É com amor, com gratidão, entendendo tudo aquilo que Jesus Cristo já fez por mim, mesmo sem eu merecer, Ele escolheu fazer. Então é uma escolha eu entregar a minha vida. Cristo, o próprio Deus Todo-Poderoso, Ele jamais iria tirar aquela árvore ali de perto de Adão e Eva. Era uma escolha deles, como é uma escolha minha e sua diariamente, comer do fruto ou não comer, mentir, enganar, pecar, entende? Sempre vai ser uma escolha. E sabe o que Cristo está esperando de mim, de você? Que a gente diga, eis-me aqui, Cristo, eis-me aqui, Jesus, porque eu te amo, porque eu entendi o teu amor naquela cruz. Eu consagro o meu dia a ti, eu consagro a minha vida a ti. As minhas escolhas passam pelo fruto, pelo filtro de Jesus. A minha mente tem que ser a mente de Cristo. Eu não vou andar de qualquer forma, de qualquer jeito, como um vento de doutrina para lá e para cá. Não, eu tenho um relacionamento profundo e fiel com o autor e consumador da minha vida. É tão maravilhoso a gente fazer isso porque é uma escolha. Por que a gente não batiza a criança? Porque a criança não está pronta para definir sobre isso. A gente apresenta a criança, consagrando a criança a Deus. Mas o batismo, ele tem que ser feito de forma consciente. Por isso que a gente entende que tem que ser uma pessoa que já tem consciência do batismo. Porque no batismo a gente vai escolher morrer para este mundo e nascer para Cristo. Eu quero continuar com vocês o que fala sobre esse poder da reconciliação de Cristo em nós, a compreensão do nosso papel de sermos reconciliadores. Oh Jesus, carimba nos nossos corações nessa noite essa palavra, que nós possamos sair por essas portas sabendo que nós somos reconciliadores, atraindo vidas e vidas para Ti. Olha o que está em 2 Coríntios 5, 17 até o 19, diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Obrigada, Jesus! E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de conciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Cadê os reconciliadores dessa noite aqui? Cadê aquelas pessoas que entendem esse chamado, que vão por onde tiver que ir, reconciliando vidas a Cristo? Oh gente, nós precisamos vencer a dureza do nosso coração. Nós precisamos vencer a incredulidade que habita em nós. Porque quando a gente fala que nós estamos orando por alguém que talvez está numa situação tão delicada para se converter, a incredulidade grita e fala, esse daí vai se converter, esse daí não.
Mas aí desconverte não. Não dá certo não. Ora por outro. Isso se chama incredulidade dentro de nós. Já há 2 quarta-feiras que a pastora Vânia tem nos convocado a esse jejum de 12 horas com um objetivo muito claro. Senhor, mata a incredulidade de dentro de mim. Destrona o eu, sabe? Tira o eu do trono. Que é isso, Diana? Quem mora no trono do meu coração é Jesus. É? Mas muitas vezes você só sabe orar por você. Você não sabe orar pelo seu irmão, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, porque o trono do seu coração está cheio do eu. E isso, gente, é algo que está enraizado em nós. E nós precisamos estar mortificando a nossa carne o tempo todo, com jejum, com oração, buscando em Deus, sabe? Essa transformação que ela sempre vai ser de dentro para fora, de dentro para fora. Nós já pregamos aqui alguns domingos atrás, falando sobre o poder do jejum. O jejum, ele mata a nossa carnalidade, ele diminui a nossa incredulidade. E falar de almas, falar e sermos resgatadores de almas, tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com fé. Oh, gente, durante tanto tempo eu entrei dentro de presídios para pregar a palavra, porque eu cria e continuo crendo que o nosso Deus é o Deus que resgata todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele está disponível para resgatar e para restaurar. Basta querer. É claro que dentro de uma unidade penitenciária, eu posso dizer para vocês que a grande maioria não quer. E está tudo bem, porque uma alma para Cristo vale muito. E quantas vezes eu chegava lá para ministrar, e teve um dia que algumas moças tinham aí, sei lá, umas 150 internas, era um presídio feminino, e elas começaram a fazer brincadeira, e começaram a dar risada, eu parei e falei, ó, carcereiro, pode levar de volta lá para a cela? Pode levar. Aí elas, não, pode levar, volta lá para a cela, próximo culto, quando vocês quiserem, vocês voltam. Porque o que eu estou falando é precioso demais. Mas eu estava ali porque eu creio que o Senhor é resgatador e restaurador. Entende, gente? Que eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair jogando pérolas aos poucos, não é bem isso. Mas nós precisamos colocar a fé em ação e crer na conversão de todas as pessoas. E crer que o pecado dele não é maior do que o sangue de Jesus naquela cruz. Não. O pecado de nenhum ser humano é maior do que o poder de Deus, maior do que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Os nossos olhos já têm visto os milagres aqui dentro. Domingo à noite eu e a pastora Vânia estávamos aqui orando por uma pessoa específica, um casal que vão construir uma linda história em Deus. E depois da semana, o grupo das mulheres ali bombaram, que as pessoas falaram, Diana, eu vi, Diana, que bênção, Deus transformando vidas. E a minha oração lá com as mulheres essa semana foi assim, meninas, nossos olhos já têm visto os grandes milagres no nosso meio. E que eu e você não venhamos a nos acostumar, a ficarmos insensíveis pela obra de Jesus que está sendo consumada na nossa vida. E através da nossa vida, através dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vamos juntos colocar a nossa fé em ação, porque tem muito mais para Deus fazer. Essa igreja já teve muitas palavras liberadas aqui, que cegos vão enxergar, que surdos vão ouvir. Eu creio, os meus olhos verão pessoas entrando de cadeira de roda aqui e deixando a cadeira de roda e saindo andando. Os meus olhos verão esse milagre no nosso meio. E para isso, gente, o nosso Deus está pronto. Ai, gente, quando eu falo isso eu me tremo. O nosso Deus está pronto para derramar esse nível de milagre no nosso meio. O detalhe é, será que nós estamos prontos para viver isso? Será que os nossos corações estão apaixonados por alma, convertidos, quebrantados, contritos na presença do Senhor, para que Ele possa vir com o sobrenatural deles em nós? Oh, Jesus! Essa é a nossa busca, gente. Essa é a nossa busca. Nós não somos iates para ficarmos estacionados dentro de uma igreja. Não, nós somos barcos de pescas. Nós somos quebrantados. Nós somos filhos ungidos, filhos apaixonados pela presença, filho que escolhe mortificar a si mesmo para ver a glória de Cristo. A glória de Cristo. Olha essa frase aqui como ela é poderosa. Muitas pessoas na sociedade que estão rejeitando Deus, de fato,
estão apenas reagindo em rejeição a uma interpretação equivocada de quem Deus é, pelos que falam e agem em nome de Deus. Oh Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, que abre a tua boca para dizer que somos o teu povo, que somos filhos de Deus, e que muitas vezes também abrimos a nossa boca e falamos o que não devemos, e falamos o que não, da forma que não deveria, sabe, agimos de formas que não deveríamos, com ausência de caráter, sabe, com falsas verdades, que é mentira, e a gente sai corrompendo, a gente sai machucando a imagem de Cristo. E aí essas mesmas pessoas que muitas vezes encontram com a gente lá fora, eles falam assim: nossa, mas é isso daí que é ser crente? Nossa, mas é bem assim que é viver uma vida com Deus? Você pode erguer a sua mão comigo e dizer: Senhor Jesus, nesta noite, de forma consciente, eu te peço perdão por todas as vezes que eu dei um mau testemunho. Eu sei que a minha identidade em Cristo Jesus é ser um auxiliador, um reconstrutor, um resgatador de tantas e tantas vidas que vão se achegar a mim. Amém. É uma oração tão simples, mas que a gente precisa colocar ela no nosso devocional, que a gente precisa olhar para os nossos corações e dizer assim: Senhor, que as minhas atitudes, que a minha vida, a minha caminhada não afaste as pessoas de Ti. Tem uma frase tão poderosa também que diz assim, né? Talvez a única Bíblia que alguém vai ler é a minha vida e a sua vida. Então que a gente venha ter esse temor, essa responsabilidade, porque nós temos uma missão, nós somos a grande comissão, nós somos aqueles, e quem sabe a última geração antes que Cristo volte. Eu não sei, um dia desses me perguntaram: quanto tempo, Diana, você acha que Cristo volta? Eu falei: eu não sei, eu queria que fosse agora, mas eu não sei. E talvez seja daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu não sei. Eu só sei que hoje, o tempo é agora, que eu e você podemos fazer a diferença, juntos, sabe, com o mesmo objetivo, cada um olhando para si. Sabe por quê, gente? Porque Jesus Cristo é simples. Jesus Cristo, Ele é o maior interessado em nos resgatar e resgatar outras e outras almas através das nossas vidas. Jesus, Ele me entende e Ele te entende, até perante as nossas fraquezas. Senhor, está tão difícil, me ajuda a ser esse resgatador. Pede ajuda, que Ele vai ajudar. Senhor, nos dê sabedoria, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar direção. Jesus, Ele está pronto para nos ajudar a exercermos essa função de resgatar tantas e tantas almas. Por quê? Porque Jesus não veio pregar uma teologia, Ele veio falar do reino dEle. Jesus veio nos apresentar o reino, porque teologia e tantas coisas naquela época já existia, mas Ele precisou vir ao mundo, morrer para nos justificar, porque eu e você somos a justiça de Cristo. Para quê, gente? Para que Ele pudesse nos levar para o reino do amor dEle. E Jesus está o tempo todo dizendo sobre o reino dEle, aonde o reino dEle é feito de paz, de alegria, sabe? De saúde, de prosperidade, de vida abundante. Este é o reino de Deus. E eu quero te convidar nessa noite, nesse momento, diante de tudo que a gente entendeu aqui, dessa nossa missão, da gente entregar a Deus o nosso coração e também sermos esses resgatadores do Senhor para essa nação, para esse tempo, para essa cidade, para a sua casa, para a sua família, para um lugar que você está inserido. Que a gente possa juntos, sabe, cumprir o ID do Senhor. Eu te convido a ficar em pé e nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E essa canção, ela é tão poderosa e ela diz aos nossos corações: ah, Senhor, me perdoa se às vezes eu me envolvi com tantas coisas, mas eu quero mais de Ti, eu quero me envolver com a Tua santidade, eu quero a Tua presença, e eu quero todo o tempo voltar ao primeiro amor.
Ah, Senhor, leva-nos para esse primeiro amor. Um primeiro amor onde todos os nossos corações serão quebrantados na Tua presença, entregues, rendidos ao Senhor e apaixonados por vidas e vidas e vidas. Eu creio que o Senhor está trazendo algo novo para as nossas orações, sabe? Para o nosso dia a dia. Quando a gente estiver dirigindo, quando a gente estiver orando, quando a gente estiver cozinhando, quando a gente estiver trabalhando, que a gente possa se lembrar dessa palavra e dizer: Senhor, usa-me para que eu seja esse resgatador de vidas, de almas, por onde eu for. Que nós possamos ser excelentes representantes de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus.